Nessa aula, a gente vai falar sobre encoding e decoding ou codificação e decodificação. Então, basicamente, o encoding ele serve para transformar dados em formatos compatíveis para transmissão e armazenamento sem a intenção de sigilo. Então, basicamente, esse é o principal foco do encoding, é transmitir e garantir, né, que a transmissão daquela informação não vai ser alterada, e quando eu digo alterada, no sentido de que ela vai ser compatível entre sistemas, certo? Que, por exemplo, a informação que tu enviar da máquina X, ela vai conseguir ser lida perfeitamente pela máquina Y sem interferências por causa justamente das diferenças de componentes do sistema, etc., né, nesse sentido. Então, basicamente, essa é a principal função de encodar informações, ressaltando que não tem intenção nenhuma de sigilo. Então, tu não vai proteger informações, tu não vai proteger a confidencialidade de uma informação utilizando codificação. E aí, alguns exemplos, a gente tem o base 64, que é muito comum para transferir, né, e um dos exemplos é transmitir binários como texto. Então, se tu pega um binário e tu passa ele para a base 64, tu basicamente vai ter aquele binário em texto, sabe? Porque se você abrir um binário, copiar ele e colar para outro arquivo, por exemplo, algumas informações vão ser perdidas no caminho por causa da natureza de como o binário funciona e como os caracteres do binário, enfim, trabalham. Agora, se tu pega esse binário e passa para a base 64, que vai transformar o binário somente em texto, e daí tu passa para uma máquina, e nessa máquina tu decoda, tu decodifica aquela informação de base 64, transformando novamente em binário, aí sim a informação ela vai ser mantida, tá? Então, para ocorrer essa comunicação, para ocorrer essa, né, a gente chama de interoperabilidade, então para ocorrer isso, né, interoperabilidade, então a operação entre sistemas, recomenda-se usar codificação. Então, nesse sentido, a gente estaria usando aí o base 64. O URL também é muito comum, né, de se utilizar encoding. Então, como um exemplo é garantir que as URLs suportem caracteres especiais. Então, se lá na URL tem caracteres especiais, tu pode usar encoding para, principalmente para enviar caracteres especiais, né, na própria URL. HTML também é comum de ter um encoding próprio para exibir caracteres reservados no HTML. Então, vamos, por exemplo, no HTML você tem as tags, né, que você abre com um maior que e um menor que, assim, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, né, por exemplo, um maior que, um menor que e um maior que. Isso é uma tag, né, que tu bota o texto, cat22, e aí tu fecha, né, tu fecha isso aqui é uma barra, tá? Tu fecha aquela tag. Mas vamos supor que eu queira que na minha página não seja uma tag, isso aqui, seja um texto para ser legível. Então, o browser, quando tu inserir isso como um texto, né, no input, por exemplo, que vai tratar isso como um texto, no código-fonte, no source code, isso aqui vai ser transformado, vai ser encodado em caracteres encodado para HTML. Para em vez do browser ele interpretar isso como uma tag, ele vai interpretar como texto. Então isso seria um exemplo também de, de encoding. Aí também tem o formato hexadecimal, que é usado para representar binários. Então o hexadecimal tu consegue, tanto o hexadecimal, né, tanto o ASCII também pode ser utilizado para representar nesse sentido. No caso, o hex ele representa binários em si e o ASCII é mais utilizado para representar caracteres como seus códigos. Então, por exemplo, tu tem lá a tabela ASCII e na tabela ASCII tu tem diversos códigos representando diferentes caracteres. Então, tu tem lá um código específico que representa um caractere especial, tem um código específico que representa uma letra minúscula, um código específico que representa uma letra maiúscula, e isso é muito utilizado principalmente em sistemas embarcados, sistemas baixo nível, que não tem acesso, né, não tem um suporte na formatação de texto deles tão robusta, justamente por ter menos processamento, por ser embarcado, por ser mais simples, né, o sistema operacional, e muitas vezes é utilizado então a tabela ASCII para representar esses caracteres que tu precisa utilizar como código. Então tu passa o código, o sistema vai entender como ASCII, e daí ele consegue representar esses caracteres. Certo? E o hex, então, como eu falei, para representar binários. Então, se tu quer, por exemplo, editar um binário, muitas vezes tu pode usar alguns auxiliares do Linux que vão ler aquele binário como hexadecimal e daí tu consegue editar o binário editando o próprio hexadecimal. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de, de encoding. Então, vamos supor que a gente quer encodar, e aqui eu não especifiquei, né, qual encoding a gente está usando, mas cada exemplo, cada caso aqui é um exemplo. Então, vamos supor que a gente quer transformar esse texto aqui, né, transformar esse texto inteiro em base 64, então a gente só passa para a codificação, né, para o algoritmo que vai encodar em base 64, e daí
a gente tem o nosso output. Lembrando que essas informações elas são reversíveis, do contrário do hash. Então, tu consegue pegar esse texto aqui e reverter para esse. Justamente é por isso que não tem nenhuma criptografia, não tem nenhuma confidencialidade envolvida. Porque diferente da criptografia, que também é reversível, na criptografia tu precisa de uma chave para reverter a informação. Aqui tu não precisa de chave, basta ter, né, o conhecimento de qual algoritmo está sendo utilizado. Aqui tem um exemplo de URL, então vamos supor que a gente queira pesquisar, então a gente tem uma URL e tem um campo de busca, e nessa busca a gente quer pesquisar por caracteres especiais, certo? Para a URL entender que isso aqui são caracteres especiais que tu está usando como texto e não como um caractere especial de fato, né? Não como um separador, não como algum outro caractere especial, a gente usa a codificação para codificar esses dados. Então, nesse caso aqui, a codificação ficaria assim. Inclusive, né, se tu encoda tudo em um URL, até mesmo o barra e os dois pontos são encodados, como dá para ver aqui. Ó. Então, por exemplo, o porcentagem 2F seria uma barra, certo? O porcentagem 3A seria dois pontos. Então, o cifrão aqui, por exemplo, seria o porcentagem 23, o E comercial seria o porcentagem 24 e assim por diante. E aqui tem um exemplo de uso da codificação, porque pensando em pentest, pensando em ethical hacking, em red team, o encoding pode ser usado para evasão de filtros, tá? Então vamos supor que tu tem um firewall lá, um web application firewall que está bloqueando, por exemplo, esse payload aqui que é um payload de XSS, tá? Que é um ataque web. Enfim, é um ataque, certo? É um payload, e daí tu pode passar esse, vamos supor que tem um WAF que está bloqueando, então, esse payload, tu pode encodar ele, nesse caso a gente está encodando em HTML, e daí o WAF, que está mal testado, está mal configurado, ele não entende que isso aqui é um payload também em HTML. Daí dessa forma tu consegue bypassar o filtro usando codificação, por exemplo. E aqui a gente tem uma tabela diferenciando encoding, de criptografia e hashing. O objetivo do encoding então é justamente compatibilidade, interoperabilidade e transmissão de dados. Da criptografia é confidencialidade e segurança dos dados, porque a criptografia, então, tu precisa da chave para conseguir reverter a informação. E o hashing tem como objetivo integridade e verificação de dados. Então, o encoding ele é reversível, sem necessidade de chave, então ele é simplesmente reversível só com o algoritmo em si. E os algoritmos, obviamente, eles são públicos. Criptografia precisa da chave correta para reverter o dado e hashing não é reversível. Se precisa de chave, o encoding não precisa, a criptografia precisa e o hashing, como não é nem reversível, não precisa de chave também. O foco principal do encoding, então, é a formatação e a compatibilidade. A criptografia é o sigilo. Então, a criptografia é o único aqui que provê 100% de sigilo, porque o hashing a gente consegue fazer, por exemplo, o ataque de Rainbow Table e possivelmente descobrir, certo? Então, a criptografia acaba tendo um foco maior e uma funcionalidade melhor e mais focada em sigilo, e o hashing então a gente usa para integridade e verificação. O uso típico do encoding seria transmitir dados em texto legível, né, legível entre máquinas, entre sistemas. Criptografia é proteger mensagens, arquivos e comunicações, enquanto o hashing tem como uso típico armazenar senhas e também verificar a integridade de arquivos. E aí, falando de exemplo prático de cada um, o encoding pode ser utilizado, por exemplo, para codificar uma imagem. Então, é comum também encontrar aplicações web que salvam imagens em base 64. Tá? Eventualmente, tu vai encontrar isso durante os teus testes. Criptografia, então, um exemplo prático seria justamente criptografar um backup, para não deixar ele acessível para outros usuários. E hashing, então, verificar se um arquivo foi alterado, como a gente bem fez em uma das aulas práticas. Agora vamos dar uma olhadinha em como a gente pode trabalhar com isso na prática. Então, vamos começar com o encoding de base 64, bem comum. Então, como é que a gente pode encodar? Echo, quero encodar esse texto em base 64. E daí a gente joga com o pipe na operação, né, no binário base 64. Simples assim, sem segredo. Se eu mudar um pouquinho do texto, percebam que ele basicamente se mantém muito parecido. O que muda é justamente o que muda. Então aqui foi acrescentado um 5. Então, ó, percebam que até o N, que era até o final aqui, ele era igual. Eu adicionei um 5 e ele adicionou um pouquinho a mais de caracteres. Certo? Se eu trocar o 4 por 5, ele vai trocar somente a parte que era o 4, que nesse caso aqui é o A, por exemplo, pela letra Q. Tá? E percebam também que vocês vão ver que base 64 normalmente tem um igual assim no final. Né? Pode aparecer até mais de um igual, se eu botar mais uma letra aqui, por exemplo. Porque, só por curiosidade, o base 64 tem que gerar um output de um número divisível por 4.
tá, de caracteres. Então, se ele vê que o número não é divisível por 4, ele vai adicionar um igual até que se chegue num valor que seja divisível por 4, tá? E aí, só outra curiosidade também para vocês é que lembrem que o echo ele adiciona um /n no final, né? De quebra de linha. Se a gente adicionar então um "-n" aqui para tirar essa quebra de linha, ele vai gerar um base 64 um pouquinho menor, justamente tirando e removendo essa quebra de linha do final. Que no caso do Kali aqui, do Linux, está gerando como CG igual. Outro exemplo que eu falei para vocês que é muito útil é para transferir binário. Então vamos supor que a gente queira transferir o binário /bin/bash para outro arquivo, para outra máquina. Imagina se eu tivesse que copiar isso aqui, ó. Muito provavelmente ia dar erro na formatação. Não ia colar o binário certinho. Então uma das maneiras de fazer isso é você vir, dar um cat no /bin/bash e passar ele para binário, para a base 64. Agora que ele passou para a base 64, tu pode copiar esse texto, passar isso para outra máquina e daí na outra máquina decodar esse conteúdo e daí vai decodar certinho no formato do binário. E como é que eu decodo em base 64? É bem simples. Deixa eu pegar aqui o nosso texto que a gente encodou. Aí você passa o texto e usa a flag "-d". Simples assim, sem segredo nenhum. Decodamos e pronto, e boa. No caso do binário ali, só passar uma dica para vocês também, é que se você percebeu, deixa eu repetir, ele adiciona essas quebras de linhas, tá? Automaticamente. Então se eu copiar aqui, por exemplo, e passar isso para um arquivo, né? Vamos supor que eu queira passar para o arquivo bash que eu vou salvar lá em outra máquina. Ele adiciona em várias linhas, e isso não é muito recomendado. Inclusive se tu colar isso dependendo de onde tu colar isso, ele não vai colar certinho, tá? Ele vai colar meio bugado. Então o que a gente recomenda fazer quando está copiando um binário, por exemplo, um base 64 que vai gerar mais de uma linha, é usar a flag "-w0", tá? Que ele vai remover essas quebras de linhas e ele adiciona tudo numa linha só, então. E daí eu posso vir aqui e dar um Ctrl V e ele vai adicionar tudo em apenas uma linha. Se não me engano, tem que botar o 0, né? O W pede um argumento. Beleza, esse seria o exemplo de base 64. A gente pode pegar um exemplo de URL, por exemplo, entrando no próprio YouTube. Então, se a gente vir aqui no YouTube e pesquisar alguma coisa com caracteres especiais, então vamos pesquisar caracteres especiais, espaço, igual, e vamos botar os caracteres especiais aqui. Percebam que as letras normais, os caracteres normais ele não encoda, porque não precisa. O espaço ele já encoda em mais, então quando tu vê um mais assim, quer dizer que é um espaço encodado em URL, e os caracteres especiais ele também encoda, certo? Porque se ele não encodasse, por exemplo, vamos pegar de exemplo esse cara aqui, ó. Esse cara aqui quer dizer para a URL que tu está inserindo um novo parâmetro na URL. Se ele não encodasse isso, né, vamos adicionar aqui, se ele não encodasse isso, ele ia entender isso aqui como um novo parâmetro e não como o que a gente quer buscar nesse sentido aqui, tá? Por isso que é utilizado o encoding em URL. E para finalizar, mostrar para vocês o CyberChef. O CyberChef é um site muito interessante que ele consegue fazer algumas operações aqui, tanto de criptografia, tanto de encode, tanto de hashing, por exemplo, né? E assim por diante. Então, por exemplo, eu quero hashar em MD5, posso vir aqui, escrever o texto que eu quero hashar, e ele vai gerar o hash em MD5. No caso aqui ele não é utilizado para quebrar hashing, mas ele é muito bom para identificar encoding. Então se eu vim aqui, por exemplo, só colar o encoding que a gente gerou, deixa eu ver, esse aqui, por exemplo, ele já automaticamente detecta que isso aqui possivelmente é um base 64. Eu poderia vir aqui e colocar que eu quero decodar from base 64, então eu quero codar de base 64, ou se eu não colocasse, ele simplesmente detectaria automaticamente. Eu poderia usar isso aqui e ver, né, qual o tipo de encoding está sendo utilizado. Inclusive eu posso vir aqui e perceber que tem outros bases, por exemplo, tem base de 32, base 45. Então se eu quisesse encodar, vamos ver, encoding em base 32. Eu poderia vir aqui e encodar em base 32, por exemplo. Certo? No caso, acho que eu tenho que parar aqui. Beleza. Certo? Então, basicamente esse seria o CyberChef. Lembrando que ele não quebra hashes, por exemplo, que nem um CrackStation da vida, mas ele te ajuda a identificar possíveis formatos de encoding.